O que acontece quando um único ato de gentileza de uma celebridade acaba com a crueldade e inflama uma comunidade? Era uma manhã típica na loja de departamentos Harper's, um amplo centro de varejo situado no coração de uma movimentada cidade americana. O ar vibrava com a conversa dos compradores, o barulho dos carrinhos e o bip suave dos scanners nos caixas. Prateleiras repletas de produtos empilhados com cuidado. Caixas de cereal coloridas, utensílios de cozinha reluzentes e cabideiros de roupas em promoção que balançavam conforme os clientes passavam. As luzes fluorescentes lançavam um brilho intenso, quase estéril, sobre o cenário, mas havia calor no caos, um ritmo para a rotina diária. Atrás de um dos caixas estava Sarah, uma jovem com síndrome de Down. Seu uniforme verde impecável e seu crachá orgulhosamente preso ao peito. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação silenciosa, e seu sorriso, suave, genuíno, iluminava seu rosto enquanto cumprimentava cada cliente. Ela trabalhava na Harper's havia apenas alguns meses, mas se dedicava de corpo e alma a cada tarefa, examinando cuidadosamente os itens, dobrando sacolas e oferecendo palavras gentis. Para ela, aquele emprego não era apenas um salário, era uma vitória, um passo rumo à independência que ela tanto lutara para conquistar. Ao lado dela, Jake, um colega de trabalho magro, de sorriso fácil e cabelos ruivos, separava as devoluções no caixa ao lado. Ele acolhera Sarah desde o primeiro dia, contando piadas para acalmá-la e lhe dando barras de granola extras nos intervalos. A loja estava animada, pulsando de energia, e por um instante, tudo pareceu certo. Antes de começar, vamos aumentar a vibração. Curta se você está aqui por gentileza. Comente 2. Se não estiver, e inscreva-se para uma revelação chocante no final. Sarah examinou uma caixa de macarrão, movendo os dedos deliberadamente sobre o código de barras. Bom dia, senhor, disse ela suavemente ao homem de boné de beisebol, com a voz calorosa, porém tímida. Ele assentiu, distraído, mexendo no celular. A maioria dos clientes era assim, apressada, preocupada, mas alguns, os clientes habituais, conheciam Sarah pelo nome. Eles se demoravam um pouco mais, encantados com sua paciência e com o jeito como ela perguntava. Encontrou tudo certo? Com tanta seriedade que os fazia sorrir. Mas hoje, a fila no caixa estava aumentando e o clima estava mudando. Uma mulher de quase 50 anos, Karen, estava em terceiro lugar na fila, com os braços cruzados firmemente sobre um blazer azul marinho, os lábios franzidos em uma linha fina e impaciente. Seu carrinho estava abarrotado de roupas, utensílios de cozinha e uma única garrafa de azeite caro. Ela batia o pé, os saltos batendo bruscamente contra o piso de linóleo. A cada poucos segundos, ela soltava um suspiro alto, alto o suficiente para chamar a atenção. Jake olhou para ela, cruzando o olhar com Sarah e revirando os olhos de forma brincalhona, tentando aliviar a tensão. Mas Sarah permanecia concentrada no trabalho, com as mãos firmes enquanto empacotava as compras de um cliente. Ela estava acostumada com a correria, com os resmungos ocasionais, mas algo na energia de Karen parecia mais pesado, como uma nuvem de tempestade se aproximando. Quando Karen finalmente chegou ao balcão, Sarah a cumprimentou com o mesmo sorriso suave. Bom dia, senhora. Encontrou tudo o que precisava? Sua voz era educada, ensaiada, mas Karen não respondeu. Ela empurrou o carrinho para a frente, as rodas rangendo, e murmurou algo baixinho. Sarah começou a escanear. Uma blusa, um conjunto de xícaras medidoras, o azeite. O scanner apitou ritmicamente, mas depois deu um soluço. Um par de meias escaneado 2 vezes por engano. Sarah franziu a testa, franzindo o senho ao perceber o erro. Ah, me desculpe, disse ela rapidamente, anulando a cobrança extra com um toque cuidadoso na tela. Eu consertei para você. Os olhos de Karen se estreitaram, seu rosto se contorcendo em uma carranca. Você está brincando comigo? Ela retrucou, sua voz áspera o suficiente para cortar o zumbido da loja. Você nem consegue escanear meias, certo?
Que tipo de lugar contrata alguém como você? As palavras atingiram como um tapa e Sarah congelou, com as mãos pairando sobre o scanner. Seu sorriso vacilou, suas bochechas ficaram rosadas. Ela abriu a boca para se desculpar novamente, mas Karen não tinha terminado. Isso é ridículo, disse ela, elevando a voz, atraindo olhares dos compradores próximos. Estou com pressa e você está me fazendo perder tempo. Quem deixou você trabalhar aqui? Você está atrasando todo mundo. A loja pareceu prender a respiração. Os clientes nas filas adjacentes pararam, com os olhos se voltando para a confusão. Jake parou de separar as devoluções, o maxilar tenso enquanto observava o rosto de Sarah se contorcer. Seus olhos, arregalados e brilhantes, estavam fixos no balcão, como se ela pudesse desaparecer nele. Ela tentou falar, sua voz quase um sussurro. Desculpe, senhora, eu não queria... Mas Karen a interrompeu, apontando um dedo bem cuidado para o rosto dela. Não me dê desculpas, isso é patético. Você não deveria estar aqui se não consegue fazer o trabalho direito. A crueldade em seu tom era como uma lâmina, cada palavra cravando-se mais fundo na confiança de Sarah. Os clientes se remexeram, desconfortáveis, alguns sussurrando, outros olhando em choque. Um menino, Timmy, segurando a mão de sua mãe, Lisa, observava com os olhos arregalados da fila ao lado. Lisa, uma mãe solteira com olhos cansados e um rosto gentil, apertou a mão de Timmy, com o coração apertado ao ver os lábios trêmulos de Sarah. Jake deu um passo em direção a Sarah, pronto para intervir, mas antes que pudesse, uma sombra se moveu no corredor atrás. Um homem estava ali, alto e atlético, sua presença imponente apesar do boné de beisebol casual puxado até os olhos. Ele usava um moletom preto com capuz e calça jeans, misturando-se à multidão, mas não havia como confundi-lo. Era Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol, comprando discretamente alguns itens essenciais, um shake de proteína, meias esportivas, um presente para os filhos. Ele estava dando uma olhada por perto, sem ser notado, até que o desabafo de Karen chamou sua atenção. Seus olhos aguçados absorveram a cena. As mãos trêmulas de Sarah, o olhar venenoso de Karen, a multidão silenciosa. O maxilar de Ronaldo se apertou, seu sorriso confiante de sempre substituído por uma expressão de resolução silenciosa. Ele colocou sua cesta em uma prateleira próxima e caminhou em direção ao caixa, seus passos medidos, mas decididos. O ar mudou conforme ele se aproximava, uma onda de reconhecimento se espalhando pela multidão. Sussurros se seguiram. É? De jeito nenhum, é ele! Mas o foco de Ronaldo estava fixo em Sarah e na mulher que a detonava. Karen, alheia à sua identidade, notou sua aproximação e voltou sua irritação para ele. O que é isso agora? Você também está furando a fila? Este lugar está uma bagunça. Ela bufou, jogando o cabelo. Ronaldo parou a poucos metros do balcão, o olhar firme. Ele olhou primeiro para Sarah, seus olhos se suavizando ao vê-la lutando para conter as lágrimas. Então, ele se virou para Karen, sua voz calma, mas firme, carregando o peso de alguém que sabia como comandar uma sala. Senhora, disse ele, a senhora acha que gritar com alguém que está dando o seu melhor a faz parecer importante? As palavras caíram como uma pedra em um lago parado, causando ondas na multidão. Karen piscou, pega de surpresa, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Ronaldo não levantou a voz. Não precisava. Sua presença por si só exigia atenção. Sarah está trabalhando mais do que a maioria das pessoas trabalharia no lugar dela. Ele continuou, seu sotaque curto mas claro. Ela cometeu um erro. Consertou. E você está fazendo um escândalo e machucando alguém que não merece. A loja ficou em silêncio. O zumbido da atividade substituído por um silêncio tenso. O rosto de Karen ficou vermelho, sua confiança se desfazendo sob o olhar firme de Ronaldo. Ela tentou se recompor, a voz estridente. Só estou pedindo um serviço decente. É demais? Ronaldo cruzou os braços, a postura relaxada, mas inflexível. Serviço decente? Disse ele, erguendo uma sobrancelha.
Ela te cumprimentou, pagou sua conta e se manteve educada enquanto você a insultava. Isso é mais do que decente. Isso é dignidade. Ele olhou para Sarah, oferecendo-lhe um pequeno aceno de cabeça, como se dissesse, você está bem. Os olhos de Sarah encontraram os dele, arregalados e brilhantes de lágrimas não derramadas, mas agora havia um vislumbre de esperança neles. Jake, ainda no caixa, soltou um assobio baixo, um sorriso se espalhando pelo rosto. Timmy, o garoto da fila ao lado, puxou a manga de Lisa, sussurrando animadamente. Mãe, esse é o Cristiano Ronaldo. Lisa o silenciou, mas seus próprios olhos estavam marejados, comovidos pela defesa inesperada daquela jovem que ela nem conhecia. Karen, agora percebendo quem estava à sua frente, hesitou. Seus olhos percorreram o rosto de Ronaldo, o queixo esculpido, os olhos penetrantes, e o reconhecimento a atingiu como um trem de carga. Sua bravata se dissipou, substituída por uma mistura de constrangimento e desafio. Eu não quis dizer isso, gaguejou agarrando a bolsa. Só estou estressada, ok? Tenho lugares para ir. Ronaldo não se mexeu, sua voz firme como aço. Todos nós temos lugares para ir, disse ele. Mas você não pode pisar em ninguém para chegar lá. Sarah está aqui, fazendo o trabalho dela, conquistando o seu lugar. Você deve um pedido de desculpas a ela. A palavra desculpa pairava no ar, pesado e inegável. A multidão assistia, alguns concordando com a cabeça, outros sacando os celulares para gravar discretamente. As mãozinhas de Timmy tateavam o celular da mãe, capturando o momento com os olhos arregalados de admiração. Sarah ficou paralisada, o coração disparado. Nunca se sentira tão exposta, mas tão vista. O peso das palavras de Karen ainda a incomodava, mas a defesa de Ronaldo era como um escudo, dando-lhe espaço para respirar. Ela agarrou a borda do balcão, os nós dos dedos brancos tentando processar o turbilhão de emoções. Jake se inclinou, sussurrando. Você consegue, Sarah. Você é mais durona do que ela jamais será. Karen, encurralada pelas palavras de Ronaldo e pelo julgamento silencioso da plateia, tentou uma última defesa. Sou uma cliente pagante, disse ela com a voz mais fraca agora. Eu tenho direitos. Os lábios de Ronaldo se curvaram em um sorriso fraco, quase triste. Você tem o direito de ficar chateada, disse ele. Mas você não tem o direito de fazer alguém se sentir inferior. Nem ela, nem ninguém. Ele se virou para Sarah, a voz suavizando. Você está indo muito bem, Sarah. Não deixe ninguém dizer o contrário. A multidão irrompeu em murmúrios silenciosos de aprovação. Alguns aplaudiram suavemente, as mãos abafadas, mas o apoio evidente. Lisa, ainda segurando a mão de Timmy, enxugou uma lágrima do rosto e sussurrou para o filho. Viu? É isso que um verdadeiro herói faz. Karen, com o rosto agora pálido, pegou seu carrinho e murmurou algo sobre estar atrasada. Ela não se desculpou, não olhou para trás, apenas passou pela multidão e foi em direção à saída. Os saltos batendo furiosamente. A tensão no ar persistia, mas era diferente agora. Mais leve, repleta de uma estranha espécie de esperança. Os ombros de Sarah relaxaram um pouco, embora suas mãos ainda tremessem. Ronaldo pegou sua cesta como se fosse retomar as compras, mas não sem antes se inclinar na direção de Sarah. Continue brilhando, disse ele baixinho, com o olhar caloroso. Você é mais forte do que imagina. Sarah assentiu, a garganta apertada demais para falar, mas seu sorriso, pequeno, trêmulo, retornou pela primeira vez desde que a aprovação começou. Jake se aproximou e passou o braço pelos ombros de Sarah. Eu disse que você era uma estrela do rock, disse ele com a voz leve, mas o olhar sério. A multidão começou a se dispersar e alguns clientes ofereceram sorrisos encorajadores a Sarah ao passarem. Timmy, ainda segurando o celular de Lisa, sussurrou. Vou colocar isso online, mãe. Todo mundo precisa ver. Lisa hesitou, depois assentiu, sentindo que o momento era maior do que apenas aquela loja, aquele dia. Ronaldo, agora de volta aos corredores, andava em silêncio, com o boné abaixado novamente, mas a energia ao seu redor havia mudado.
Os compradores trocavam olhares, seus sussurros cheios de admiração, não apenas pelo astro do futebol, mas pelo homem que havia defendido alguém que todos haviam ignorado. Sarah respirou fundo, os dedos roçando o crachá em seu peito. Ela não era mais invisível, não hoje. As luzes fluorescentes da loja de departamentos Harper's zumbiam suavemente no alto, mas o ar parecia diferente agora, carregado de uma reverência silenciosa. Sarah estava atrás do caixa, com as mãos ainda trêmulas da aprovação da manhã, mas seus olhos brilhavam com uma nova centelha. A multidão havia se dispersado, seus carrinhos voltando ruidosamente para os corredores, mas ainda havia sussurros sobre ela, sobre a mulher que a repreendera e sobre Cristiano Ronaldo, a lenda do futebol que transformara uma ida às compras de rotina em um momento inesquecível. Jake, seu colega de trabalho com o sorriso fácil e o cabelo ruivo desgrenhado, encostou-se no balcão e jogou uma barra de granola para ela. "Você é mais durona do que parece, Sarah", disse ele com a voz suave, mas calorosa. O Ronaldo viu. Todos nós vimos. Sarah conseguiu dar um pequeno sorriso, desembrulhando a barra com dedos trêmulos. Seu peito estava apertado, não de medo agora, mas de algo novo. Orgulho, talvez, ou o peso de ser vista. Ela olhou para o lugar vazio onde Karen, a cliente mal educada, estivera, suas palavras ainda ecoando fracamente na mente de Sarah. Mas a voz de Ronaldo, calma e firme, abafou-as. Ela deu uma mordida na granola, sentindo a doçura acalmá-la, e acenou para Jake. "Obrigada", sussurrou. Eu não esperava por isso." No escritório dos fundos da loja, Linda, a gerente, andava nervosa de um lado para o outro, com a prancheta agarrada com força. Ela chegara tarde demais para interromper o discurso de Karen, e a culpa a atormentava. Linda era uma mulher séria, na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos afiados, mas gentis. Ela mesma contratara Sarah, acreditando no programa de inclusão da loja, mas aquele dia a testara. Ela chamou Sarah e Jake para o escritório, e a porta se fechou com um clique atrás deles. O ambiente cheirava a café e tinta de impressora, e um pequeno ventilador zumbia no canto. "Sarah", começou Linda, com a voz suave, mas firme. "Sinto muito por não ter chegado antes. Você não merecia isso." Sarah mexia no crachá, com os olhos fixos no chão. "Está tudo bem", disse ela baixinho. "Eu cometi um erro. Eu o consertei." Linda balançou a cabeça, inclinando-se para a frente. "Não, Sarah. Você lidou com isso melhor do que a maioria faria. E o Ronaldo, ele estava certo. Você demonstrou dignidade." Jake interrompeu, sorrindo novamente. Você é basicamente um super-herói agora. O Ronaldo está lá fora dando autógrafos mentalmente, mas você é a verdadeira estrela." As bochechas de Sarah coraram, e uma risada tímida escapou. Pela primeira vez desde o incidente, ela sentiu o nó no estômago se desfazer. Lá fora, o mundo já estava pegando fogo com a história. Timmy, o jovem que tinha assistido a tudo se desenrolar, tinha publicado o vídeo trêmulo do seu celular nas redes sociais, com os polegares pequenos atrapalhando-se com a legenda: "Cristiano Ronaldo defende caixa da Harper's. Ela é incrível." Sua mãe, Lisa, uma mãe solteira com olhos cansados e um sorriso caloroso, não esperava muito quando o deixou postar, mas por volta do meio-dia, o vídeo estava explodindo. Curtidas, compartilhamentos, comentários chegando de toda a cidade e além. "É assim que um verdadeiro modelo se parece", dizia um comentário. "Que vergonha dessa moça, parabéns a Sarah", dizia outro. Os meios de comunicação locais o divulgaram, com suas manchetes piscando nas telas. "Astro do futebol defende funcionária com síndrome de Down." O vídeo mostrava o confronto calmo de Ronaldo, a figura trêmula, mas resiliente, de Sarah, e o silêncio atordoado da multidão. Era cru, real, e tocou profundamente. As pessoas compartilharam histórias de seus próprios encontros com o preconceito, de seus próprios momentos de esquecimento.
O nome de Sara começou a aparecer nos trending topics, assim como o de Ronaldo, um caixa discreto que de repente se tornou símbolo de algo maior. De volta à loja, Sara retornou ao caixa com o coração ainda acelerado. Os clientes estavam diferentes agora, mais gentis, mais pacientes. Alguns sorriram para ela com o olhar fixo em um respeito silencioso. Uma mulher com uma criança pequena no carrinho parou para dizer: "Você está indo muito bem, querida. Continue assim." Sara assentiu, com a voz quase um sussurro. "Obrigada." Jake permaneceu por perto contando piadas para animá-la, mas até ele percebeu a mudança. "Você é famosa agora, Sara." Ele provocou, cutucando seu ombro. "Vou precisar de um crachá maior." Ela revirou os olhos, mas o sorriso permaneceu. Na copa, ela estava sentada com seu almoço, um sanduíche de peru e uma maçã, e o celular vibrava com notificações. Seus pais tinham visto o vídeo e suas mensagens estavam inundadas de emojis de coração e palavras de orgulho. "Você é nossa heroína, Sara", escreveu sua mãe. Seu pai, um homem quieto que trabalhava em longos turnos em um depósito, acrescentou: "Sempre soube que você era forte." Sara leu as mensagens com os olhos ardendo. Ela sempre quis deixá-los orgulhosos, mas isso era outra coisa. Enquanto isso, Ronaldo estava de volta ao hotel, com um moletom preto trocado por um agasalho esportivo elegante, o celular vibrando com mensagens de amigos e companheiros de equipe. Seu companheiro de equipe, Marcus, um jovem atacante de riso fácil e talento para redes sociais, viu o vídeo viral e ligou imediatamente. "Cara, você está virando tendência pelos motivos certos", disse Marcus com a voz embargada pelo alto-falante. "Você fez o dia daquela garota. Provavelmente a vida dela." Ronaldo recostou-se no sofá, o boné jogado para trás, um leve sorriso nos lábios. "Não era sobre mim", disse ele. "Ela estava sendo detonada sem motivo. Eu só fiz o que parecia certo." Marcus riu. "É bom, você fez isso na frente de 100 pessoas. É o estilo CR7. Ronaldo balançou a cabeça, seus pensamentos voltando para o rosto de Sara. Seu medo, sua força. Ele abriu o celular, percorreu os comentários no vídeo de time e parou em um deles. "Minha irmã tem síndrome de Down. Obrigado, Ronaldo, por mostrar ao mundo que ela importa." Seu peito apertou. Ele não estava acostumado a esse tipo de destaque. Não para gols ou troféus, mas para algo mais silencioso, mais profundo. À tarde, Ronaldo decidiu voltar a Harper's. Não queria que a história terminasse com um momento viral. Queria ver como estava Sara. Ligou para Marcus, que estava na cidade para uma partida beneficente, e o convenceu a ir junto. "Vamos fazer com que seja um bom dia para ela", disse Ronaldo com a voz firme. Marcus, sempre disposto a uma causa, concordou, pegando uma bola de futebol da bolsa para autografar para os funcionários da loja. Chegaram a Harper's no final da tarde. O estacionamento lotado de carros, a loja fervilhando com uma nova energia. A notícia se espalhou e compradores curiosos permaneceram, na esperança de ver a estrela do futebol. Linda os encontrou na entrada, sua prancheta esquecida, seu rosto uma mistura de admiração e gratidão. "Senhor Ronaldo", disse ela, apertando sua mão, "não tenho palavras para agradecer pelo que o senhor fez." Ronaldo dispensou a ideia com um gesto, seu sorriso fácil, mas sincero. "Pode me chamar de Cristiano. Como está Sara?" Os olhos de Linda se suavizaram. "Ela está abalada, mas é forte. Venha ver com seus próprios olhos." Lá dentro, Sara estava no caixa, examinando as compras de um cliente com o cuidado de sempre. A multidão se abriu quando Ronaldo e Marcos se aproximaram, sua presença provocando suspiros e sussurros. Sara olhou para cima, arregalando os olhos ao reconhecer Ronaldo. Suas mãos congelaram no meio da leitura, uma lata de sopa tremendo em suas mãos. "Oi, Sara", disse Ronaldo, com a voz calorosa, o sorriso que iluminava estádios. "Pensei em voltar para ver como você está." Sara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Jake, no caixa ao lado, abriu um sorriso largo. Eu disse que você era importante agora, disse ele, cutucando-a. Marcus deu um passo à frente, estendendo a bola de futebol autografada. Isto é para você, Sarah, disse ele com um sorriso contagiante. Você é a MVP hoje. A multidão ao redor murmurou, alguns aplaudindo, outros tirando fotos. Sarah pegou a bola, seus dedos traçando as assinaturas, seus olhos marejados de lágrimas. Não de dor, mas de algo que ela nunca sentira tão fortemente. Pertencimento. Linda, aproveitando o momento, reuniu os funcionários para uma reunião improvisada perto dos caixas. Sarah, disse ela, sua voz ecoando pela multidão. Você nos mostrou como é a elegância sob pressão. Estamos orgulhosos de tê-la aqui. Ela anunciou um pequeno evento, um dia de Heróis da Harper's, para homenagear Sarah e promover o programa de inclusão da loja. Ronaldo e Marcus concordaram em ficar, posando para fotos com os funcionários e clientes, e sua presença transformou a loja em uma celebração. Timmy e Lisa também estavam lá, o menino radiante enquanto Ronaldo autografava sua camisa. Você é minha heroína, disse Timmy, com a voz baixa, mas sincera. Ronaldo se ajoelhou, despenteando o cabelo. Você é minha garota. Aquele vídeo que você gravou está mudando as coisas. Lisa, parada perto, enxugou os olhos, com a voz suave. Obrigada, disse ela, por vê-la. Ronaldo assentiu, seu olhar se voltando para Sarah, que ria com Jake, a bola de futebol debaixo do braço. Do outro lado da cidade, Karen estava sentada na sala de estar, com o celular cheio de notificações. O vídeo viral a transformara numa pária. Colegas de trabalho mandando mensagens, vizinhos cochichando, a própria irmã ligando para repreendê-la. Ela assistiu ao vídeo novamente, com o estômago embrulhado ao se ver pelos olhos dos outros. Raivosa, cruel, pequena. As palavras de Ronaldo ecoavam em sua mente. Você não tem o direito de fazer alguém se sentir pequeno. Ela não pretendia ser tão dura, disse a si mesma. Era estresse, um dia ruim, uma agenda apertada. Mas a desculpa parecia vazia agora, a vergonha mais pesada do que ela esperava. Ela rolou os comentários, cada um uma provocação. Aprenda a ser gentil. Sarah merece mais. Karen fechou o celular com as mãos tremendo, não de raiva, mas de arrependimento. Ela ainda não estava pronta para encarar Sarah, mas a semente do remorso havia sido plantada. De volta a Harper's, o evento esfriou, mas a energia permaneceu. Sarah abraçou a bola de futebol ao bater o ponto enquanto seus pais a aguardavam para levá-la para casa. Sua mãe a envolveu em um abraço apertado, os olhos do pai brilhando de orgulho. Você é invencível, garota, disse ele com a voz rouca de emoção. Sarah sorriu, o coração transbordando. A loja, antes apenas um local de trabalho, agora parecia um lar. Um lugar onde ela não era apenas uma caixa, mas uma pessoa importante. Enquanto Ronaldo e Marcus saíam, acenando para a multidão, Sarah os observou partir, seus dedos roçando as assinaturas da bola de futebol. Ela não sabia o que o amanhã reservava, mas pela primeira vez sentiu-se pronta para isso. O mundo a tinha visto, e ela não era mais invisível. O sol da manhã filtrava-se pelas portas de vidro da loja de departamentos Harper's, lançando um brilho cálido sobre o piso polido. A loja fervilhava em seu ritmo habitual. Carrinhos rolando, scanners apitando, clientes conversando. Mas havia uma nova energia no ar, um senso de propósito que não existia antes. Sarah estava em seu caixa, seu uniforme verde impecável, seu crachá brilhando sob as luzes. Mas hoje, ela não era apenas uma caixa. Ela havia sido promovida a supervisora assistente, uma função que vinha com um novo distintivo e uma responsabilidade que ela jamais imaginara. Suas mãos, antes trêmulas pelas palavras cruéis de Karen, agora se moviam com confiança enquanto ela treinava uma nova funcionária, Mia, uma adolescente tímida com aparelho nos dentes e um sorriso nervoso. Vá com calma, disse Sarah, com a voz gentil, mas firme. Você vai pegar o jeito. Mia assentiu, com os olhos arregalados de admiração. A história de Sarah
havia se espalhado muito além das paredes da loja. E para Mia, ela não era apenas uma supervisora, ela era uma lenda. Jake, ainda no caixa ao lado, fez um sinal de positivo com o polegar para Sarah, seus cabelos ruivos refletindo a luz. A chefe está arrasando, provocou ele com um sorriso largo. Sarah revirou os olhos, mas seu sorriso traiu seu orgulho. Ela tinha chegado tão longe, e o peso disso se instalou em seu peito. Não pesado, mas quente, como um cobertor em um dia frio. A loja em si também havia mudado. Uma faixa pendurada perto da entrada, com letras em negrito proclamando Heróis da Harper, celebrando a inclusão. Abaixo dela, uma foto de Sarah, radiante com a bola de futebol autografada por Ronaldo e Marcos, estava emoldurada ao lado de fotos de outros funcionários que se superaram. O programa de inclusão, antes uma iniciativa discreta, agora era um pilar da identidade da loja. Linda, a gerente, havia trabalhado incansavelmente para expandi-lo, contratando mais funcionários com deficiência e criando sessões de treinamento ministradas pela própria Sarah. Ela se tornara uma líder discreta, e sua voz suave tinha peso ao compartilhar sua história com os novos contratados. Todos merecem uma chance, dizia ela, com os olhos brilhantes. Você só precisa aparecer e tentar. Os clientes também notaram a diferença. Os clientes regulares cumprimentavam Sarah pelo nome, com sorrisos mais calorosos e paciência mais profunda. Uma jovem mãe, empurrando um carrinho de bebê, parou no caixa de Sarah para dizer: Meu filho viu você no noticiário. Ele acha que você é uma super-heroína. Sarah corou, seus dedos parando sobre um código de barras. Eu sou só eu, disse ela suavemente, mas a mulher balançou a cabeça. Você é mais do que isso. Do lado de fora da Harper's, os efeitos colaterais daquele dia fatídico continuaram a se espalhar. O vídeo de Timmy, que capturou a defesa de Ronaldo a Sarah, tornou-se global, acumulando milhões de visualizações. Não foi mais apenas um momento, foi um movimento. As redes sociais fervilharam com hashtags como Stand with Sarah e Inclusion Matters. Cada postagem, um testemunho do poder de um único ato de gentileza. A Fundação de Ronaldo, conhecida por seus programas esportivos para jovens, viu uma oportunidade. Eles entraram em contato com a Harper's, propondo uma campanha nacional para promover a inclusão no local de trabalho. Linda agarrou a oportunidade e logo, Sarah e Timmy foram convidados para serem seus rostos. Uma coletiva de imprensa foi planejada em um centro comunitário, com o próprio Ronaldo marcado para discursar. Os pais de Sarah, nervosos mas orgulhosos, ajudaram-na a escolher um vestido, um azul marinho simples que a fez se sentir forte. Seu pai, um homem de poucas palavras, a abraçou com força antes que ela fosse embora. Você está mudando o mundo, garota, disse ele com a voz rouca. Sarah retribuiu o abraço com o coração transbordando. Ela não tinha certeza sobre o mundo, mas sabia que estava mudando o seu. O centro comunitário estava lotado, seu ginásio transformado em faixas e luzes. Famílias, repórteres e líderes locais lotavam as arquibancadas, suas conversas crescendo como uma onda. Sarah estava nos bastidores agarrando a bola de futebol autografada, com os nervos à flor da pele. Timmy, saltando na ponta dos pés, estava ao lado dela. Sua mãe, Lisa, alisando seus cabelos. Você está nervoso? Perguntou ele com os olhos brilhantes. Sarah assentiu, com o sorriso trêmulo. Um pouco, Timmy sorriu. Não fique, você é mais forte que as cobranças de falta do Ronaldo. Lisa riu com os olhos marejados e apertou a mão de Sarah. Você consegue, disse ela. No palco, Ronaldo pegou o microfone, seu elegante agasalho preto, sua presença imponente. Marcos, seu companheiro de equipe, estava por perto, jogando uma bola de futebol entre as mãos, seu sorriso contagiante. A multidão silenciou enquanto Ronaldo falava, sua voz clara e firme. Isso não é sobre mim, disse ele. É sobre Sarah, sobre Timmy, sobre cada pessoa que merece uma chance de brilhar. Inclusão não é uma palavra da moda, é uma promessa. Ele gesticulou para Sarah,
e a multidão explodiu em aplausos quando ela deu um passo à frente, com os joelhos tremendo, mas a cabeça erguida. Sarah pegou o microfone, com as mãos firmes, apesar do frio na barriga. Ela havia praticado o discurso com Jake, que a fazia rir apesar dos tropeços. Agora, diante do mar de rostos, ela encontrou a voz. Eu costumava achar que tinha que provar que tinha lugar, disse ela, com as palavras suaves, mas claras. Mas aprendi uma coisa naquele dia na Harper's. Não preciso provar nada, só preciso ser eu mesma. A plateia aplaudiu, e as palmas ecoaram pelas paredes do ginásio. Timmy, sem conseguir se conter, correu para o palco, abraçando Sarah com força. Lisa enxugou as lágrimas do rosto, o coração pulsando. Ronaldo deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Sarah. Você é a verdadeira campeã aqui, disse ele com um sorriso caloroso. Ele lhe entregou uma placa da sua fundação, gravada com o nome dela e as palavras Coragem em Ação. Sarah traçou as letras com os olhos brilhando. Pela primeira vez, ela se sentiu não apenas vista, mas celebrada. De volta a Harper's, o impacto da campanha foi imediato. As inscrições para o programa de inclusão chegaram em massa, e outras lojas da rede seguiram o exemplo, inspiradas pela história de Sarah. Linda promoveu Jake a co-supervisor, e seu humor e lealdade lhe renderam o cargo. Juntos, ele e Sarah treinavam os novos contratados, e suas brincadeiras aliviavam os dias mais difíceis, mas nem todos estavam prontos para seguir em frente. Karen, a mulher que havia causado tudo, estava sozinha em seu apartamento, sob o peso de suas ações. A reação negativa tinha sido implacável. Colegas de trabalho a evitavam, redes sociais a criticavam. Ela havia excluído suas contas, mas a vergonha persistia. Certa noite, ela dirigiu até a Harper's com as mãos agarradas ao volante. Não esperava perdão, mas precisava tentar. Lá dentro, encontrou Sarah no balcão de atendimento ao cliente, ajudando um idoso com uma devolução. Karen hesitou, com a garganta apertada, e então deu um passo à frente. Sarah, disse ela com a voz quase inaudível. Sarah olhou para cima, arregalando os olhos, mas seu rosto permaneceu calmo. Podemos conversar? Perguntou Karen. Sarah assentiu e deu um passo para o lado. Num canto silencioso, as palavras de Karen saíram vacilantes e cruas. Eu estava errada, disse ela com os olhos no chão. Eu estava com raiva, estressada, mas isso não é desculpa. Eu te machuquei e sinto muito. Sarah ouviu, com as mãos entrelaçadas, o coração disparado. Ela havia repetido as palavras de Karen 1000 vezes, cada uma delas uma ferroada. Mas agora, vendo as mãos trêmulas da mulher, seus olhos avermelhados, Sarah sentiu algo mudar. Obrigada por dizer isso, disse ela suavemente. Eu te perdoo. Os ombros de Karen cederam, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. Ela não disse mais nada, apenas assentiu e saiu. O peso no peito um pouco mais leve. Sarah a observou partir, seu próprio coração mais firme. Perdoar não era fácil, mas era algo que ela podia dar, e isso era poderoso. Dias depois, Sarah recebeu uma ligação que jamais esperava. Ela estava na sala de descanso, tomando café com Jake, quando seu telefone vibrou. Alô? Ela atendeu franzindo a testa. Do outro lado da linha, estava a voz de Ronaldo, calorosa e familiar. Sarah, é o Cristiano, disse ele, e ela quase deixou cair a xícara. Os olhos de Jake se arregalaram, seu sorriso se abrindo em seu rosto. Só queria saber como você está, continuou Ronaldo. Você mudou o meu dia naquela vez na Harper's. Me fez pensar no que realmente importa. Continue sendo você, ok? O mundo precisa disso. A garganta de Sarah se apertou, seus olhos ardendo. Obrigada, ela sussurrou. Você me fez sentir que eu podia fazer qualquer coisa. Ronaldo riu baixinho. Você já é. E se alguém te fizer duvidar, me ligue. Ele fez uma pausa e acrescentou. Você não está sozinha, Sarah. Nunca se esqueça disso. Ela assentiu, embora ele não pudesse ver, com o coração cheio. Quando a ligação terminou, Jake gritou, puxando-a para um abraço. Vocês são melhores amigos do CR7 agora, ele provocou. Sarah riu,
transbordando de alegria. A Harper's se tornou um farol, e sua história inspirou mudanças em todo o país. A campanha de Ronaldo cresceu, com Sarah e time aparecendo em anúncios, seus rostos em outdoors e telas de TV. As escolas convidaram Sarah para falar, e sua força silenciosa ressoou em crianças como Timmy, que agora sonhavam em fazer a diferença. Lisa, vendo o filho se tornar mais ousado, sentiu uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. Na loja, Sarah prosperou, e seu riso ecoou pelos corredores. Ela treinou Mia, orientou outras pessoas e liderou com um coração que havia sido testado, mas nunca partido. Certa noite, ao fechar a loja com Jake, ela olhou para o banner na entrada, sua foto brilhando sob as luzes. "Acha que nos saímos bem?" perguntou ela com a voz suave. Jake sorriu, passando o braço em volta dela. "Sarah, nos saímos melhor do que bem. Mudamos o jogo." Ela sorriu com os olhos nas estrelas além das portas de vidro. Ela estava em casa, e o mundo estava um pouco mais brilhante por causa disso. A história de Sarah, Ronaldo e o incidente na loja de departamentos Harper's é mais do que um momento fugaz de heroísmo. É um poderoso lembrete do impacto que as ações de uma pessoa podem ter na vida de outra. Da crueldade crua das palavras de Karen à defesa calma, mas inabalável, de Ronaldo, esta narrativa desperta uma gama de emoções: raiva, empatia, esperança e inspiração. É uma história que permanece, nos incitando a refletir sobre nosso próprio comportamento e as escolhas que fazemos nas interações cotidianas. Para mim, esta história ressoa profundamente, não apenas por seu peso emocional, mas porque oferece lições práticas que podemos incorporar em nossas vidas, fomentando a gentileza, a coragem e a inclusão em um mundo que muitas vezes parece dividido. A primeira emoção que me atinge é a raiva pelo comportamento de Karen. Suas palavras duras, dirigidas a Sarah por um simples erro, revelam uma falta de paciência e empatia que é muito comum. É fácil julgá-la, vê-la como a vilã, mas suas ações nos forçam a olhar para dentro. Quantas vezes, em momentos de estresse ou pressa, reagimos com alguém, um caixa, um colega de trabalho, um estranho, sem considerar seus sentimentos? O desabafo de Karen me lembra de momentos em que fiquei irritada, deixando a frustração transbordar para os outros. A lição aqui é clara: paciência é uma escolha. Nem sempre podemos controlar nossas circunstâncias, mas podemos controlar como reagimos. Aplicar isso à vida cotidiana significa parar antes de reagir, nos perguntar se nossas palavras vão elevar alguém ou derrubá-lo. Trata-se de reconhecer que todos, como Sarah, estão lutando suas próprias batalhas, muitas vezes invisíveis para nós. E há também a resiliência de Sarah, que desperta profunda admiração. Apesar da humilhação pública, ela se manteve firme, com as mãos trêmulas, mas o espírito inabalável. Sua jornada de uma caixa discreta a um símbolo de coragem demonstra o poder da perseverança. Para aqueles de nós que já enfrentaram julgamentos ou se sentiram deslocados, a história de Sarah é um farol. Ela nos ensina a aceitar nosso valor, mesmo quando outros tentam diminuí-lo. Na minha própria vida, tive momentos de dúvida, me perguntando se eu pertencia a certos espaços. O exemplo de Sarah me inspira a continuar aparecendo, a trabalhar duro e a confiar que meus esforços importam. Na prática, isso significa estabelecer pequenas metas, como falar abertamente em uma reunião ou experimentar uma nova habilidade, e celebrar o progresso, por menor que seja. Trata-se de nos recusar a deixar que a negatividade dos outros nos defina. A intervenção de Ronaldo é o cerne da história, despertando esperança e admiração. Sua decisão de intervir, não com raiva, mas com calma e autoridade, demonstra a força de uma liderança silenciosa. Ele não precisava agir, poderia ter ido embora, despercebido, de boné e moletom. No entanto, ele escolheu defender Sarah, dando-lhe dignidade em um momento de dor. Esse ato me desafia a ser mais proativo na defesa dos outros. Muitas vezes, fiquei em silêncio ao testemunhar um tratamento injusto, temendo conflitos ou pensando que não era meu lugar. A coragem de Ronaldo nos ensina que se posicionar não exige grandes gestos.
Às vezes, algumas palavras bem escolhidas podem mudar tudo. No dia a dia, isso pode significar denunciar um comentário rude em um bate-papo em grupo, apoiar um colega em dificuldades ou simplesmente oferecer uma palavra gentil a alguém que foi esquecido. Trata-se de usar nossa voz, por menor que seja, para fazer a diferença. Os efeitos em cascata, o vídeo viral de time, a transformação da loja, o eventual pedido de desculpas de Karen, destacam o poder da comunidade. O apoio silencioso de Lisa ao filho, a lealdade de Jake a Sarah e os aplausos dos clientes demonstram como a ação coletiva amplifica a mudança. Isso ressoa em uma cultura que frequentemente celebra o sucesso individual, mas se esquece da força da união. Isso me lembra de me apoiar e elevar aqueles ao meu redor, amigos, familiares, colegas de trabalho. Na prática, isso significa verificar como alguém parece estar deprimido, se voluntariar para uma causa local, ou compartilhar uma história positiva online para inspirar outras pessoas. Trata-se de construir uma rede de gentileza, onde pequenos atos criam uma onda de bem. O arco de redenção de Karen, embora sutil, oferece uma lição de crescimento. Sua crueldade inicial decorreu de estresse e preconceito, mas seu pedido de desculpas a Sarah mostra que a mudança é possível. Isso reflete o valor americano de uma segunda chance, nos incentivando a perdoar quando um esforço genuíno é feito. É um lembrete para não descartar as pessoas tão rapidamente, mesmo quando elas nos machucam. Na minha vida, isso significa estar aberta a consertar relacionamentos tensos, ouvir quando alguém busca fazer as pazes. Trata-se de equilibrar responsabilidade com graça, reconhecendo que todos nós temos momentos de fraqueza. Por fim, a história ressalta a importância da inclusão. A promoção de Sarah e a expansão do programa da loja mostram o que acontece quando damos a todos um lugar à mesa. Em uma sociedade diversa, isso é crucial. Isso me desafia a examinar meus preconceitos. Será que presumo as capacidades de alguém com base na aparência ou na origem? Aplicar isso significa defender oportunidades para aqueles que frequentemente são marginalizados, seja no trabalho, na escola ou na minha comunidade. Trata-se de perguntar: quem está faltando nesta conversa? E garantir que sua voz seja ouvida. Esta história me inspira a viver com mais propósito. É um chamado para ser paciente, se levantar, perseverar, perdoar e incluir. Não se trata de ideais elevados. São escolhas que fazemos na fila do caixa, no escritório, no bate-papo em grupo. Ao vivê-las, podemos criar momentos que, como os de Sarah, reverberam, transformando vidas de maneiras que talvez nunca vejamos. Se esta história te tocou, vamos continuar a conversa. Clique aqui como botão para mostrar seu apoio, compartilhar este vídeo para espalhar sua mensagem e inscrever-se. Para mais histórias que inspiram mudanças, deixe um comentário abaixo. O que você teria feito no lugar de Ronaldo? Ou compartilhe uma ocasião em que alguém o defendeu. Sua voz importa, então vamos ouvi-la.